Olá, eu sou o Gomes e na aula de hoje nós vamos falar sobre os requisitos das faturas e documentos equivalentes e respectiva penalidade, ok? Então, hoje nós vamos falar, ou pelo menos na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é necessário para que um documento seja reconhecido como uma fatura ou quais são as informações que não podem faltar numa fatura, que obrigatoriamente devem constar numa fatura. Seja esta fatura emitida por um software certificado ou uma fatura emitida por um bloco de faturação certificado, né? Em qualquer um dos casos, nós vamos falar hoje de quais são os requisitos, o que torna uma fatura válida, porque sem estas informações, ou a fatura passa a ser inválida ou vamos recorrer às penalizações. Bom, esta aula faz parte do módulo 3 do curso Introdução ao Programa de Parceria do Sílica. Sem mais delongas, então vamos ao que interessa. Vamos lá. Então, o que são requisitos? O que são requisitos para se considerar uma fatura ou documento equivalente, não é? Existem vários, e se vocês forem lá ler o decreto que versa sobre as faturas e documentos equivalentes, você vai encontrar lá várias informações. Eu separei aqui aquelas que são consideradas obrigatórias, ou seja, se não tiver isso, você poderá recorrer a penalizações ou, em contrapartida, poderá ser um documento inválido, não é? Não poderá ser considerado como sendo uma fatura ou documento equivalente. Bem, então, esses requisitos que eu estou aqui a mostrar nessa tabela são aqueles considerados obrigatórios. Vou começar. A fatura deve ter o nome ou denominação social, número de identificação. Vamos lá, vou repetir isto. A fatura deve ter o nome, firma ou denominação social, ou seja, o nome da empresa que está a emitir o documento, não é? E esse nome, para aquelas empresas que usam os logotipos com nomenclatura, é a mesmíssima, tem o mesmíssimo efeito. Mas sempre que o nome for discriminado, melhor, não é? Depois tem o número de identificação fiscal, que é o NIF da empresa que está a emitir a fatura. Eu estou a falar empresa, mas se você estiver a emitir a fatura em seu nome individual, neste caso o NIF passa a ser o seu número do bilhete de identidade. Depois, a sede ou domicílio tem que ter o endereço. E quando se refere a sede ou domicílio, no mínimo deve constar a província, o município e a cidade, né? Naqueles casos em que o município é diferente da cidade, ou que a cidade é diferente do município. Por exemplo, temos o município do Dande, mas a cidade é Cachito. Então você vai dizer província do Bengo, Cachito, por exemplo, se a sede estiver em Cachito. Esse é o mínimo. Isto é o mínimo do endereço que deve constar, pelo menos a província, o município ou a cidade. Agora, se você puder ir mais a longe, como por exemplo colocar o endereço completo, a rua, o número de porta, é sempre melhor, ok? É sempre melhor. Agora, as mesmas informações também deverá ter do lado do cliente, não é? Eu estou a dizer o nome da empresa ou do prestador de serviço, o número de identificação fiscal, a sede ou domicílio, não é? Do emissor do documento. Estas mesmíssimas informações devem constar do lado do cliente, tá vendo? Devem constar do lado do cliente, sendo que o NIF não é obrigatório do lado do cliente, exceto se esse cliente for empresa. Bom, vou lá clarificar isso. Eu estou a dizer que o emissor da fatura deve ter no mínimo o nome, identificação fiscal e o endereço, né? A sede ou domicílio. Essas mesmas informações devem estar do lado do cliente. Nome, NIF e endereço. Só que o NIF não é obrigatório se este cliente não for empresa. Porque você pode estar a emitir a fatura para um cliente singular. Neste caso, o cliente singular não é obrigatório que seja o NIF.
Mas se quiseres reforçar, pode colocar o número do bilhete de identidade dessa pessoa, porque também representa o NIF. Existirão casos em que o cliente é o consumidor final, ou é o cliente genérico com o nome de consumidor final, né? É aquele caso em que o cliente não queria se identificar ou não houve necessidade dele se identificar, que ele é o consumidor final. Nesse caso, o consumidor final, o NIF, o nome do cliente é consumidor final, o NIF é substituído pela expressão consumidor final e o endereço deverá ser o mesmo da empresa emissora do documento, né? Da entidade emissora do documento. Poderá ser empresa ou uma pessoa singular. Bom, agora aqui vem numeração sequencial e cronológica por tipo de documentos e anos econômicos. Atenção aí. Numeração sequencial e cronológica por tipo de documento e anos econômicos. Ou seja, o número da fatura, e eu vou ajudar aqui a separar, o número da fatura é separado em três partes. O número do documento, da fatura do documento equivalente, tem três partes. Temos as primeiras duas letras, que representam o tipo de documento. Por exemplo, FT, fatura, FR, fatura recibo, RG, recibo, PP, fatura pro forma, por aí adiante, não é? AC, aviso de cobrança, por aí adiante, né? As primeiras duas letras representam o tipo de documento que está a emitir. Agora, depois tem a segunda parte, que é a série. A série é um número estático, só muda com o passar do ano, não é? Para que represente a cronologia, não é? Sequencial e cronológica. Você tem a série. A série é a parte onde pode ser simplesmente o ano, mas nunca deve faltar o ano. Na série podem constar, por exemplo, outras informações. Pode ter letras e números, mas se existir letras e números, as letras devem estar no início e logo depois os números. E não pode faltar o ano na série, não é? Não pode faltar o ano. E deve estar bem claro que aquele é o ano. Porque eu estou a dizer que na série pode ter outros elementos, pode ter outros números. Então pode existir uma confusão se, por exemplo, você colocar o ano aí pelo meio e depois fica difícil de identificar o ano, não é? Depois o ano econômico, no caso, não é? O ano econômico, o ano civil. Estamos em 2024, no momento que estamos a gravar essa videoaula, significa dizer que a série das faturas que vão estar a ser emitida agora deve incluir sempre o 2024. Agora, poderão existir casos em que exista uma letra tipo AB 2024, ou por exemplo, como é o caso do Sílica, onde cada série é única para cada emissor de documento. Então, nós no Sílica utilizamos algumas letras no início, depois vem um número que representa o código único deste emissor de documento na nossa plataforma e logo depois vem o ano. Isso nos permite que cada documento que é emitido no Sílica é único. Não existe a possibilidade de documentos duplicados. Você vai poder dizer aqui, não, mas se o Sílica também pode trabalhar em offline, sim, mesmo aquelas versões que estão trabalhando offline, nós criamos um algoritmo que permite detectar que está em offline e qual deveria ser a série em offline. E por isso, aquela série de documentos que ele vai gerar também é único. Não existe número de faturas duplicados no Sílica. Não existe, independentemente se ele trabalhou online ou offline, se ele trabalhou na versão 1.1, 3 ou 2, não existe número de faturas duplicadas. Não tem essa possibilidade no universo Sílica. E, aliás, nós fizemos de forma que facilmente, assim que olhamos para o número de fatura, sabemos de imediato quem foi o cliente nosso do Sílica que emitiu aquela fatura, não é? Fatura ou documento equivalente, não é? Ou documento equivalente. Agora, a série, uma mesma empresa pode usar várias séries, ok? Mas essas séries devem ser devidamente identificadas. Bom, outra coisa que é obrigatório, que se considera requisito obrigatório numa fatura ou documento equivalente,
Discriminação dos bens ou serviços prestados. Discriminação dos bens ou serviços prestados. Indicando as quantidades ou unidade de referência. Vamos por partes. Quando nós falamos de discriminação do bem, é mesmo discriminação do bem. É bom que você escreva o que é que está a ser vendido ou qual é o bem que está a ser passado para outra pessoa. No caso, então vou falar que a fatura representa a passagem do bem para outra pessoa. Mas vamos usar o termo mais comum. Que fique bem claro o que é que está a ser vendido. Quando você diz assim, ok, estou a vender uma televisão, na fatura tem que vir escrito televisão. Ok. Quanto mais discriminado for, quanto mais descrito for o bem ou produto que está a ser vendido, melhor, porque isso permite a fácil identificação. Vou dar aqui um exemplo. Você que está a assistir essa aula, se você já foi à cidade da China, provavelmente já viu aquelas faturas que os chineses passam, né? Ele pega naquele bloco e ainda por cima escreve em mandarim, põe lá umas catafanhas. Quer dizer, aquilo não, no âmbito da legislação vigente, aquilo não pode ser considerado uma fatura, porque não está discriminado, nós não vamos entender o que está lá escrito. Há coisas que aqueles chineses aceitam devolução, é por fé, não? Ou pelo menos ele sabe o que é que ele escreveu lá, mas nós não. Então aquilo é um exemplo de uma coisa não discriminada. Ou como acontece muitas vezes em algumas lojas, ele só escreve gasosa ou só escreve cerveja e não descreve, por exemplo, tamanho, no caso volume, marca, por aí, não é? Mas recomendamos que os clientes, os emissores das faturas, sejam o mais detalhado possível, né? Respeitando o limite, que são 200 caracteres. E sempre que não for possível escrever tudo nos 200 caracteres, o Sílica disponibiliza também o acréscimo de comentários, né? Pode ir comentando abaixo do produto e colocar mais descrições respectivamente a esse produto ou serviço que está a ser prestado. E a quantidade, não é? Ok, quantas grades? Uma. Se você vendeu televisão, quantas unidades? Uma. Olha como eu estou a dizer. Unidade, grade, pacote, embalagem, caixa, metros, centímetros, litros, mililitros. Tudo isso que eu estou a falar são as unidades de referência. Os fios, não é? Os fios, fio de luz ou outros fios qualquer, por exemplo, é comum eles serem vendidos em metros. Então, a unidade de referência, nesse caso, passa a ser metros. Se você for comprar lá um fio de luz, né? De eletricidade, por exemplo, de espessura 4.0, vão escrever lá, fio rígido 4.0 e a unidade de referência, metros. Depois vamos escrever 50. Significa dizer que foram vendidos 50 metros de fios 4.0. Os restaurantes que vendem comida a peso, por exemplo, né? A unidade de referência passa a ser quilo. Não é? O KG, nesse caso, que é a abreviação do quilo. Então, o que ele vai dizer? 1 quilo custa 10.000 kwanzas, entanto, você comprou 0,5 quilos, que são 500 gramas. Agora vão calcular e vai dar 5.000 kwanzas, que é multiplicando aquilo aí pela unidade de referência. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, a unidade de medida. Muita gente ignora, põe o que bem entender, mas as unidades de referência é importantíssimo. Vamos lá ver. Os grossistas, por exemplo, costumam vender, vamos falar assim dos produtos de higiene, não é? Os grossistas, quando vendem um produto de higiene, geralmente vendem em embalagem ou caixa. É comum que eles vendem embalagem ou caixa. Nos casos mais alargados, até vendem em paletas, não é? Mas vamos nos focar aqui em embalagem, né? Pode ser assim uma embalagem de 12, uma embalagem de 10 unidades, ou como for, ou uma caixa de 24 unidades, ou uma caixa de 6 unidades, como for, não é? Então, a unidade de referência aí vai ser quê? EMB, de embalagem, ou CX, de caixa, não é? Ou, se for o caso, aquele que eu falei da paleta, PAL, que é paleta.
Agora, o mesmo produto, quando vai ser vendido por um retalhista, já não vai ser vendido provavelmente em embalagem, aí já vai ser revendido em quê? Em unidade. Então, a unidade de referência desse produto passa a ser o N. Passa a ser o N. Bom, continuando, dos requisitos de uma fatura ou documento equivalente, não pode faltar o preço unitário e o total em moeda nacional. Olha o que está escrito aí. O total em moeda nacional. Ou seja, você vai pôr o preço unitário, as quantidades e a multiplicação disto tudo vai dar o subtotal de linha, não é? Ali, e se existir mais um, o somatório do subtotal de linha vai ser o total da fatura, não é? O total do documento, o total da fatura. E este total deve estar sempre representado em moeda nacional. Agora, mas você poderá dizer, não, mas eu faço negócio com empresas estrangeiras ou alguma coisa parecida. O que é que se faz nesses casos? Você põe o total em moeda nacional, como está calculado pelo sistema, porque é obrigatório de lei, mas tens o espaço do comentário, onde você vai escrever contravalor. Contravalor, aí você vai escrever o equivalente do total na moeda estrangeira que você quer. Por exemplo, eu vou supor que neste momento estamos a falar US$ 100 seja 100 mil kwanzas, não é? Então, você fez uma fatura cujo total deu 150 mil kwanzas. Então, aí embaixo você vai escrever e o seu cliente exige que também seja mencionado em moeda estrangeira, no caso dólar, não é? Então, a fatura vai ser emitida mesmo em kwanza, depois você vai acrescentar o comentário, onde vai escrever contravalor total igual a US$ 150, né? Que é o câmbio que eu ia fazer aqui. Pronto. Também deve indicar as taxas do imposto aplicável e o montante do imposto quando devido. Atenção aqui, não é? Nesse caso, o imposto aplicável, no momento que estamos a falar, o imposto aplicável é o IVA. Então, se um produto estiver sujeito ao IVA, tem que indicar qual foi a percentagem do IVA. E se não estiver sujeito ao IVA, tem que dizer 0% de IVA. Não é? Isso é um requisito que deve estar lá. E agora, isto, quando você está falando do produto, um a um, você vai dizer assim que, por exemplo, detergente, IVA 14%. Vai fazer os cálculos dos totais. Lá abaixo dos totais, agora vai dizer assim, subtotal do imposto, é quanto é que de IVA, não é, que tem aí nesta fatura. Até a AGT nos recomenda para nós desenvolvedores de software que para além de meter aí o total imposto, há mais uma tabelazinha que fica ao lado, onde vem escrito a percentagem do IVA, qual foi a sujeição, não é? Qual foi a base de cálculo do IVA e depois qual foi o valor. É uma espécie de resumo. Se você tiver várias taxas do IVA na mesma fatura, naquela tabela resumo, pelo menos dá para entender quais foram os produtos a 0, a 5, a 14 ou a outra percentagem que está em vigor ou que virá entrar em vigor, não é? Bom, outro requisito é o motivo justificativo de não liquidação do imposto. Atenção aqui. Lembram quando eu falei numa das aulas, penso que foi no módulo 2, em que... Não, no módulo 2 não, foi na primeira aula deste módulo mesmo, não é? Onde eu disse que a AGT disponibiliza uma tabela de isenções, onde diz que os medicamentos, por exemplo, estão isentos por causa do SIVA. As isenções, na verdade, estão no SIVA, né? No Código do Imposto, no Código do Imposto sobre Valor Acrescentado. Mas depois a AGT fez um resumo onde indicou as categorias de produtos e qual seria a lei que está a justificar. É disso que ele está a falar. Sempre que o IVA for zero, tem que explicar o porquê que o IVA é zero daquele produto, não é? Aí há várias possibilidades. O IVA é zero porque o produto está isento, ou o IVA é zero porque a empresa está excluída, está no regime de exclusão. Se estiver no regime de exclusão, não importa a categoria do produto, o IVA vai ser sempre zero porque a empresa está no regime de exclusão.
Mas se a empresa não tiver no regime de exclusão, o IVA vai ser zero de acordo com a categoria do produto que está isento, não é? Bom, a data e o local em que os bens foram colocados à disposição do adquirente. Este é outro pormenor importante nas faturas e documentos equivalentes. Considerado obrigatório, não é? Tem que estar lá qual é a data em que o documento foi emitido e em que momento o cliente tomou conhecimento. Isso, como às vezes é muito complicado, substituímos pela expressão os bens e serviços constantes neste documento foram entregues na data de emissão do documento, para garantir que fique claro que o bem foi entregue no dia que a fatura foi emitida. Redação em língua portuguesa, ok? O teu software pode ser em qualquer língua que você quiser, né? Embora recomenda-se que atuando em Angola seja em português, mas o teu software pode estar em qualquer língua que você quiser. Só que o documento que ele vai emitir, no caso a fatura que ele vai emitir, deve estar sempre em português. Deve estar sempre em português, porque é a língua oficial da Angola, não é? E é obrigatório de lei. Depois, a identificação do sistema informático utilizado para a emissão da fatura ou documento equivalente, não é? Bem como o respectivo número de certificação. Esta é aquela linha que geralmente nós pusemos ou no cabeçalho ou no rodapé, onde aparece lá umas letras assim meio esquisitas, mas depois vem escrito emitido pelo software certificado pela AGT, vai aparecer o nome do software, licença número, vai aparecer o número da licença software. Se uma fatura não tiver essa informação, também está sujeita à penalização, de acordo com a situação, se for o caso, ou a fatura torna-se, do ponto de vista fiscal, nula, não tem validade. Na verdade, em abono da verdade, se a fatura faltar um desses requisitos, se na fatura faltar um desses requisitos, do ponto de vista fiscal, ela é nula. Não tem valor fiscal. Deixa de ter valor fiscal. Agora, há casos que ela saiu nula por dolo, não é? De forma intencional de um dos lados, ou da pessoa que emitiu a fatura, ou da pessoa que queria receber a fatura. Mas nesses casos considera sempre a intenção de violar a lei o lado do emissor da fatura, não é? Então, se for este o caso, vão surgir algumas penalidades. Por isso é que nós reservamos também aqui esta parte para nós explicarmos quais são as penalizações que uma pessoa está sujeita a caso exista alguma irregularidade com o documento que emitiu ou, por exemplo, não emitir o documento, não é? E há casos em que a penalização passa para nós, desenvolvedores do sistema, não é? Há casos que a penalização passa para nós, desenvolvedores do sistema. Por exemplo, se nós permitirmos que a fatura se apague, ali é culpa nossa. Nós passaremos a sofrer por esta situação. Nós seremos os culpados por esta situação. Bom, agora vamos lá. Penalizações ligadas à emissão ou não emissão das faturas. Uma coisa eu vou dizer aqui, pessoal. Atenção. A nível do Código Fiscal, sempre que um técnico for fazer uma inspeção, num português barato, vou dizer assim, num português barato, vou falar assim em português bem simples, bem baratinho, ele tem razão até que o contribuinte prove o contrário. Bom, o que eu quero dizer com isso? Imagine você, prestador de serviço, comerciante ou o que for, e sofre uma inspeção da AGT. E o técnico da AGT acha que você ocultou alguns fatos. E ele coloca isto no relatório e esses factos são suscetíveis de multas e juros e companhia. Até você provar que você não ocultou aqueles factos, o que está escrito naquele relatório é considerado como a verdade. Tá a ver? Por isso, essas pessoas que gostam de
tem loja, tem um negócio qualquer e não gostam de emitir fatura, não sabem, mas não sabem o perigo que eles correm. Não sabem o perigo que eles correm. Porque se um técnico da AGT chega lá, olhar para teu armazém, olhar para o movimento e achar que durante o mês você teve uma faturação de X milhões e por isso você não pagou os impostos daqueles X milhões, vou falar no mês concreto. Imagine que um técnico chega até a sua loja, até o seu escritório e acha que você teve uma faturação de 10 milhões e por isso devias ter pago no mínimo o selo de 1% que iria dar, por exemplo, iria dar 100 mil kwanzas. Não é? Neste caso, enquanto você não provar documentalmente que você não teve essa faturação, você deverá pagar esse valor. Você deverá pagar esse valor do imposto. Por isso, é muito pior quando você não emite fatura, porque se te apanha, um caso sério. É um caso sério. É um caso sério, ok? Ok? Bom, então, vamos lá por partes. Você vendeu, mas não emitiu fatura como deveria ser. Primeira multa, 7% do valor da fatura não emitida. Vou dar aqui um exemplo. Mas você poderá dizer, eu vendi e não emiti fatura. Ou, por exemplo, você vendeu, mas deixou aqueles bloquinhos de novo. Aqueles bloquinhos aí bem feio. Permita a expressão bem feio. Aqueles bloquinhos que fazem aí, que não estão certificados, não estão nada. Emite aquele papel, até põe lá um químico e aí você entrega. Aquilo, por exemplo, é prova suficiente para o técnico da GT de que você não emitiu uma fatura como deveria ser. A tua multa por cada uma daquelas faturas é 7% daquele valor que está aí, por exemplo. Ou de qualquer outra coisa que foi vendida e que você não documentou, não é? Algumas pessoas, por exemplo, não emitem fatura, mas tem aqueles registros num bloco qualquer, numa fatura qualquer. Aquilo é prova. O técnico da AGT pode usar aquilo como prova e considerar como sendo aqueles bens todos como o que foi emitido. E neste caso você vai pagar 7% do valor que está lá. 7% do valor que está lá. Não é? Sempre que você passar um bem ou prestar um serviço e não emitir a devida fatura, você está sujeito a uma penalização de 7% do valor. Agora, no caso de incumprimento reiterado, o que seria o cumprimento reiterado? O técnico da GT veio hoje, passou-te uma multa de 7%. Veio amanhã não pode, também não pode ser logo, logo no dia seguinte, não é? Veio um tempo depois, outra multa de 7%. Deu mais uma semana ou um mês, mais uma vez está na mesma condição, mais 7%. Quando for a terceira vez, aí já é considerado um incumprimento reiterado. O que vai acontecer? A tua multa deixa de ser 7% e passa a ser 15%. Ok? 15% é muito dinheiro. Pode não ser você, mas no meu caso eu considero muito dinheiro. Agora, multas por omissão de elementos obrigatórios. Não é? Eu disse aqui que estes são considerados os requisitos das faturas documento equivalente. Ou seja, tudo o que está aqui é obrigatório a estar numa fatura documento equivalente. Quando estes requisitos não estão, as multas são de 5% quando os elementos omitidos ou erradamente indicados forem o preço, NIF, endereço ou nome da entidade emitente. Imagina que você vendeu a 100, mas no documento declarou 50. Neste caso, a multa é de 5%. Ou, por exemplo, emitiste a fatura, mas não está o NIF da tua empresa. Ou, por exemplo, emitiste a fatura, mas não tem o teu endereço. Ou, por exemplo, emitiste a fatura, mas não tem o nome da sua empresa. Então, neste caso, a multa é de 5%. Agora, se o incumprimento dos valores dos elementos obrigatórios for qualquer outra coisa que não seja preço, NIF, endereço ou nome da empresa, aí a multa passa a ser de 1%. Ok? Aí a multa passa a ser de 1%. Bom, há mais penalizações. Se você for lá ler o decreto das faturas e documentos equivalentes, há lá muito mais penalizações, mas eu considerei essas como sendo as mais relevantes. Então,
Agora vou fazer aqui um resumo. O que é que aprendemos hoje? Nós hoje falamos das faturas de documento equivalente, mais especificamente dos requisitos de uma fatura de documento equivalente. E que requisitos são esses? Nome da instituição, NIF, endereço. E estes mesmos dados devem estar do lado do cliente, ok? Também falamos que deve constar de forma discriminada os produtos ou serviços que estão a ser prestados, quantidade e unidade de referência. Também falamos que também deverão constar os impostos e outras coisinhas mais. Depois falamos das penalizações, que quando você não emite uma fatura, a sua penalização é de 7%, e se você deixar de emitir a fatura reiteradamente, a sua faturação a sua penalização passa a ser de 15%, não é? Agora, no caso de você ter emitido fatura faltando alguns elementos considerados requisitos obrigatórios, a tua penalização é de 5% do valor da fatura. E se faltarem alguns requisitos não obrigatórios, a sua penalização é de 1%. Então, por agora, muito obrigado. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o imposto de valor acrescentado. Muito obrigado e até a próxima aula.